Olá, queridos alunos. Estamos de volta para mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e hoje nós teremos a nossa aula de revisão e de avaliação. Então, vamos lá. Muito bem, pessoal. Aí está, então, aula de revisão e avaliação. É a aula número 23. Então, agora que nós já sabemos que vamos ter a revisão, vamos à nossa aula. Muito bem, alunos, vamos dar início, então, à nossa aula de revisão, onde nós vamos aqui recordar alguns assuntos importantes que nós estudamos nessa unidade. Vamos começar, então, falando da notação científica. Veja, pessoal, notação científica é uma forma de representação de medidas, de grandezas, muito importante, principalmente para aquelas grandezas, né, aquelas medidas cujos valores são extremamente grandes ou extremamente pequenos, como, por exemplo, aqui nós temos na imagem a distância da Terra até o Sol, que é 150 milhões de quilômetros, né? Você vê aí, então, essa distância. É um número muito grande e, comumente, né, a gente costuma representar esse número em notação científica. Temos aqui outros exemplos para mostrar a você, como, por exemplo, velocidade da luz no vácuo, 299.792.458 metros por segundo. Distância média da Terra até o Sol, acabamos de mostrar ali na imagem, esse valor da imagem é o valor já que está arredondado, né, pessoal? É aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Um número mais exato, 149.600.000 quilômetros. Raio do átomo de hidrogênio, aí você tem 0, e aí você tem 9 zeros e depois 0,53 metros. É um número extremamente pequeno. Tamanho médio de uma célula animal, 0,000030 metros. Então, aqui nós vimos alguns exemplos, né, importantes de grandezas, de medidas de grandezas. No caso aqui nós temos comprimento, também comprimento. Aqui nós temos velocidade, né? Grandezas que são expressas aí em notação científica comumente. Tá legal? E aí, olha só. Na física, muitas vezes é necessário realizarmos operações matemáticas com esses valores. Imagine como seria difícil multiplicar a velocidade da luz pela distância da Terra até o Sol, né? Se a gente fosse pegar aqueles números que a gente viu agora há pouco, daria uma conta enorme, né? E aí fazer isso na mão seria muito complicado. Mas, pessoal, se a gente escrever esses dois números lá em notação científica, a conta fica bem mais simples de ser feita, tá? Então, pessoal, para facilitar, né, tanto a visualização como as operações matemáticas, a gente representa esses números na forma de uma notação que a gente chama de notação científica. E todo número em notação científica, ele tem um formato, tá, pessoal? O formato é esse aqui, ó. É um número A multiplicado por uma potência de base 10 elevado a um expoente n. Onde esse A que aparece aí na frente do 10, tá? Não pode ser qualquer número. Ele tem que ser um número aqui, ó, que vai estar compreendido entre 1 e 10. Ele até pode ser igual a 1, mas ele tem que ser sempre menor que 10, tá? Então, o número que aparece na frente da potência, que é esse número aqui, representado pela letra A, ele tem que ser um número que deve estar entre 1 e 10. E o expoente da potência, pessoal, também não pode ser qualquer número, não. O número que a gente vai colocar ali como expoente da potência, ele tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros relativos, o que significa que ele pode ser positivo ou pode ser negativo, tá certo? Mas não pode ser zero, tá? Então, porque todo número elevado a zero é igual a 1, né, pessoal? Então, na notação científica, o expoente lá não deve ser zero, ok? Tem que tirar o zero lá do conjunto. Então, o n é um número inteiro relativo. Pode ser menos 1, menos 2, menos 3, ou mais 3, mais 4, mais 5, e assim por diante, tá? É inteiro. Dessa forma, pessoal, os exemplos que nós citamos anteriormente lá, como é que eles iriam ficar em notação científica, né? Vamos mostrar aqui um por um. Primeiro,
lá a velocidade da luz no vácuo. E aqui já aparece um valor arredondado, tá? 3 vezes 10 à oitava. É como ficaria lá a velocidade da luz no vácuo sendo colocado em notação científica. Observe que aqui está obedecendo a nossa regra. Observe que o número que está na frente da potência de base 10 é um número maior que 1 e, ao mesmo tempo, menor que 10. E o expoente da potência que aparece aqui é um número inteiro, positivo, é o 8. Tá? Então, esse número está em notação científica. Distância média da Terra até o Sol, 1,496 vezes 10 à oitava quilômetros. Também, veja só como obedece a regra lá da notação científica. Esse número aqui, ele deve ser maior do que 1 e menor do que 10. E o expoente da potência lá, ó, é o número 8, portanto, é um número inteiro relativo. Próximo exemplo lá, que é o raio do átomo de hidrogênio, raio médio, né? 5,3 vezes 10 a menos 11 metros. Outro número em notação científica, observe aqui o primeiro número, né? 5,3 é maior do que 1 e menor do que 10. E o expoente da potência é um número inteiro relativo, menos 11. Próximo exemplo. Tamanho médio de uma célula animal. 3 vezes 10 elevado a menos 5. Olha só, pessoal, o número que aparece aqui na frente, maior que 1 e menor que 10. E o expoente da potência pertence ao conjunto dos números inteiros relativos, é o número menos 5, né? Quando o expoente é negativo, pessoal, significa que a medida é bem pequenininha, tá? É pequena. Quando o expoente é positivo, significa que é um número grande, representa uma medida, né, de uma grandeza com bastante quantidade, né? Ok? Agora, como é que a gente fez essas transformações aí? Eu apresentei os exemplos, apresentei os números transformados, mas a gente vai ver agora como é que a gente faz para transformar um número em notação científica, e aí nós temos que seguir certos passos, tá, pessoal? Nós temos que ir por etapas, uma etapa de cada vez, aí você consegue transformar qualquer número em notação científica. Primeiro passo é colocar a vírgula no lugar certo. Você tem um número lá para transformar e você tem que posicionar a vírgula do número, tá? Do número que representa a medida, fazendo com que essa vírgula transforme aquele número em um número maior do que 1, maior ou igual a 1, né? Também pode ser 1, e ao mesmo tempo esse número tem que ser menor do que 10. Tá bom? É o primeiro passo, é colocar a vírgula no lugar certo. Segundo passo, depois de colocar a vírgula no lugar certo, aí a gente vai contar, vai adicionar, tá? Adicionar a potência de base 10. Coloca logo vezes 10. E aí falta colocar o expoente, certo? Como é que a gente sabe qual o expoente vai ser? O valor do expoente, pessoal, deve ser igual ao número de casas decimais que a vírgula teve que se deslocar. Porque se eu coloquei a vírgula num lugar diferente, ela saiu de uma posição e foi para outra. Aí eu conto o número de casas decimais que a vírgula teve que se deslocar. E aí, essa quantidade de deslocamento da vírgula é exatamente o valor do expoente. Agora, para saber se ele é positivo ou negativo, aí tem essa regrinha. Se a vírgula se desloca para a direita, né, se o deslocamento da vírgula foi da esquerda para a direita, o expoente vai ser negativo ou vai diminuir, caso o número já tenha uma potência de base 10 com expoente. Caso contrário, ou seja, se a vírgula andar da direita para a esquerda, aí o expoente é positivo ou ele vai aumentar. Então, essas aí são as regras que nós temos para transformar um número em notação científica. E a gente vai usar essas 4 regras aqui para colocar e mostrar a você como é que foram transformados esses números que estão aqui do lado esquerdo na notação científica que estão lá do lado direito. Vamos ver um por um. Vamos primeiro começar com o 1231, né? 1231. Não está em notação científica, porque não tem potência de base 10, né?
é um número bem maior do que 1, 1231, então para que eu coloque, olha o número, 1231. Eu tenho que fazer a vírgula, colocar a vírgula em algum lugar desse número, porque, pessoal, você pode dizer, professor, mas esse número não tem vírgula nenhuma, cadê a vírgula? A vírgula está aqui, gente. Se eu colocar a vírgula aqui, ó, o número não muda, continua sendo aí 1231, não mudou nada, vírgula 00 não mudou nada, é a mesma quantidade, 1231, certo? Então tem uma vírgula, lá está ela ali, ó, depois do 1. Onde é que essa vírgula tem que ficar para esse número ficar maior que 1 e menor que 10? Ora, a vírgula tem que ficar em um outro lugar. Que lugar é esse? Aqui, ó. Ela tem que ficar entre o 1 e o 2, tá bom? Tem que ficar entre o 1 e o 2. Agora o número deixou de ser 1231 para ser 1,231. Agora o número é 1,231. Aí eu já coloco aqui a minha potência de base 10. Já é a segunda regra, lembra? A primeira regra é colocar a vírgula. Segunda regra, multiplica logo por 10. Qual é o expoente do 10 agora? Olha só, pessoal. Para sair daqui e chegar lá onde eu coloquei ela, quantas casas ela andou? 1, 2, 3 casas. Então, o expoente aqui, gente, é 3. O expoente é positivo ou é negativo? O expoente é positivo, tá, pessoal? Por que positivo? Porque a vírgula veio da direita para a esquerda, olha só. Ela veio da direita para a esquerda. O expoente ali é um expoente positivo, ok? Olha aí, ficou 1,231 vezes 10 ao cubo. Tá ali, ó, 1,231 vezes 10 ao cubo. 822. A vírgula andou para cá, ó, para entre o 8 e o 2. Ela pulou 2 casas, o expoente é 2, positivo porque veio da esquerda para a direita. Então, 822 é 8,22 vezes 10 elevado ao quadrado. 0,01. Para onde a vírgula tem que ir? Para depois do 1 aqui, ó, certo? Então, ela foi para depois do 1. Aí, o que aconteceu? Ela andou 2 casas. O número se tornou 1. Andou 2 casas, o expoente é 2. Só que agora a vírgula foi da esquerda, foi da direita, aliás, foi da esquerda para a direita. Então, o expoente é negativo quando ela vai da esquerda para a direita. Quando ela vem da direita para a esquerda, é positivo. Cuidado para não se confundir. Outro número pequeno aqui, ó, a vírgula vem para cá, para depois do 1. Então, o número fica 2,1, ela vem aqui, ó, para entre o 2 e 1, porque se ficasse lá atrás, né, não ia ter o número correto. Então, ela vai ficar 2,1 e ela andou aqui 3 casas, o expoente é 3 negativo, que a vírgula foi da esquerda para a direita. Então, é 2,1 vezes 10 a menos 3. Aqui nós temos um número que já tem potência, olha só. A vírgula tem que andar só uma casinha para ficar 5,67. Como a vírgula andou da direita para a esquerda, o expoente aumenta. Então, andou uma casa, eu vou somar mais uma casa aqui, ó. 5 mais 1 é 6. 5,67 vezes 10 a sexta. 0,056 vezes 10 a menos 4. A vírgula vem para entre o 5 e o 6. Ela andou aqui 2 casas, foi da esquerda para a direita, portanto, o expoente diminui 2 unidades. Então, é menos 2 aqui no expoente. Era menos 4? Menos 2 mais menos 4 é igual a menos 6. Então, fica 5,6 vezes 10 a menos 6. É dessa forma, gente, seguindo esses passos, que a gente transforma o número em notação científica. Ok? Muito bem, gente. A gente vai continuar aqui agora a nossa revisão falando de um outro assunto importante aqui da nossa unidade, que são as estrelas. E a gente começa com uma pergunta. O que são estrelas? Aí você tem a definição, né? Estrelas, pessoal, são grandes esferas de plasma mantidas por sua própria gravidade. As estrelas emitem luz, calor e outros tipos de radiação em razão dos processos de fusão nuclear que ocorrem em seu interior, liberando grandes quantidades
de energia. Então, essa é a definição para estrelas, tá, pessoal? Aí você viu a imagem de um berçário de estrelas aí, né, com várias estrelas aparecendo. Além disso, pessoal, continuando, a gente vai agora falar de como que as estrelas são criadas, tá certo? As estrelas formam-se pela condensação de gases que se aglutinam pela atração gravitacional. Então, aquela quantidade de gás está lá vagando pelo espaço, então eles vão se atraindo mutuamente por causa da gravidade, né? Porque a força gravitacional atrai os corpos, atrai as massas, e aí vão formando as estrelas. As grandes nebulosas, por exemplo, são berçários de estrelas. Grandes nebulosas são partes do universo onde a quantidade gasosa é muito grande. E aí há o nascimento de estrelas porque esses gases vão se aglutinando, né? São berçários de estrelas, uma vez que em seu interior grandes nuvens moleculares dão origem a novas estrelas. E aí, pessoal, quando os gases responsáveis pela formação estelar se aproximam, a velocidade deles aumenta, né? Porque a força gravitacional aumenta com a distância. Quanto menor a distância, maior a força gravitacional. Então, a velocidade deles aumenta, impulsionada pela gravidade local, bem como sua densidade e temperatura também vão aumentando. E aí, durante um período que não é um período, né, curto, né, demora bastante, durante um período que pode levar até 10 milhões de anos, essas protoestrelas, que é como são chamadas, né, quando elas estão nascendo, né, quando elas estão no estágio inicial de formação, são compactadas por suas próprias gravidades, até que a pressão e temperatura em seu núcleo sejam suficientes para que os átomos de hidrogênio se fundam, produzindo núcleos de hélio. Daí, as estrelas que extraem sua energia da fusão dos átomos de hidrogênio são chamadas de estrelas de sequência principal. Esse tipo de estrela corresponde a cerca de 90% de todas as estrelas do universo, inclusive aí o nosso Sol. A partir do momento que as estrelas tornam-se capazes de realizar fusões termonucleares, o seu combustível é consumido até que a estrela evolua para o seu estágio final de vida. E aí, nesse estágio, pessoal, que é o estágio final de vida, existem muitas possibilidades de transformação, né? Quando a estrela morre, ela pode se transformar em uma outra estrela, ela pode se transformar num buraco negro, ela pode se transformar em uma anã branca, por exemplo, né? Tem várias possibilidades. E isso aí varia de acordo com a massa da estrela e do seu raio, né? Quanto maior for a estrela, mais possibilidades vão aparecer. E aí é possível estimar como será o seu futuro, pela massa das estrelas. Essas grandezas estelares, como massa e raio das estrelas, elas são comumente medidas em função da massa solar. E aí, o que é uma massa solar? Uma massa solar é o valor da massa do nosso próprio Sol, da nossa própria estrela. Ela foi tomada como referência. Então, os cientistas sabem quanto é a massa do Sol e eles colocaram essa grandeza física aí, a massa solar, como base para classificar outras estrelas que tem no universo. Uma massa solar é 1,989 vezes 10 a 30 quilogramas. É um valor bem alto aí para a massa. E o raio da nossa estrela, o raio solar, né, que é o símbolo é o R com esse símbolo aí, né, circular, com um ponto no centro, também para a massa solar, o raio solar é de 6,96 vezes 10 a oitava metros, que também é um valor bastante alto, né? O raio do Sol é bastante extenso. Muito bem, pessoal, falamos aí, então, um pouco da teoria das estrelas, né? Como elas são, como elas nascem, o que é que acontece quando elas morrem, para relembrar as nossas aulas aí que nós tivemos na nossa unidade 3. Eu encerro aqui com vocês a revisão de número 2 e a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Tchau, pessoal.